Hoje temos o prazer de estar à conversa com a professora doutora Teresa Maria de Sena Vasconcelos e, de alguma maneira, projetámos esta nossa conversa à volta de uma ideia, que é a ideia Teresa Maria de Sena Vasconcelos, uma vida, uma causa em prol da educação de infância e da formação de educadores e educadoras de infância. Professora Teresa, muito gosto e muito obrigada por colaborar connosco e querer partilhar connosco toda a sua vida rica em prol da educação de infância. Eu posso só dizer aqui uma coisa e eu agradeço. Ainda por cima, ser entrevistada por uma colega que eu muito prezo pelo trabalho que tem desenvolvido no âmbito da educação de infância. E agradeço esta oportunidade à revista Linhas, porque vai-me permitir também entrar em contacto com colegas brasileiros que muito prezo também. Muito obrigada, professora Teresa. Antes de começarmos a nossa conversa, eu passaria então a uma resumida, porque é uma resumida nota biográfica, mas que demonstra muito do interesse, do vigor, da inteligência com que tem, de alguma maneira, estado nesta área da educação e da educação de infância em particular. Então, Teresa Maria de Sena Vasconcelos é professora coordenadora principal com agregação e aposentada da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. Foi educadora de infância e participou em vários projetos de desenvolvimento comunitário e alfabetização de adultos, maiormente na conscientização de mulheres, e é uma figura indiscutível quando se trata da formação de educadores e de educadoras de infância ou da educação de infância em Portugal e também em termos internacionais. É doutorada pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América, e realizou uma destacada carreira académica, dedicando-se em particular à formação de educadores de infância e coordenando diversos cursos de mestrado e pós-graduações, bem como participou em cursos de doutoramento e num número alargado de júris de mestrado e doutoramento na área da educação e formação de educadores e educadoras. De 1996 a 1999, foi diretora-geral da Educação Básica do Ministério da Educação do Governo de Portugal e durante esse período foi responsável pelo Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar em Portugal, sendo publicadas neste período a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, a Lei nº 597 e as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar em 1997. Entre 2009 e 2012, foi membro do Conselho Nacional de Educação e foi relatora da Recomendação sobre a Educação das Crianças do 0 aos 3. É autora de vários trabalhos de natureza científica, publicados em Portugal e no estrangeiro, entre os quais podemos nomear Ao Redor da Mesa Grande, a Prática Educativa da ANA, de 1997, A Educação de Infância no Cruzamento de Fronteiras, publicada em 2009, Aonde Pensas Tu que Vais?, Investigação Etnográfica e Estudos de Caso, uma publicação mais recente, 2016. Em 2012, foi coordenadora da publicação Trabalho por Projetos na Educação de Infância, Mapear Aprendizagens e Integrar Metodologias. Ao longo da sua carreira, tem sido consultora nacional e internacional para a área da educação e da educação de infância em particular. Em 2000, foi condecorada com o grau de Grande Oficial da Ordem de Instrução Pública pelo então Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio. Professora Teresa, muito obrigada de novo pelo privilégio que tivemos e temos em a conhecer, por partilhar connosco os seus saberes e, neste particular, por conceder partilhá-los com o mundo através da revista Linhas da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil. Podemos então começar a nossa conversa. Com certeza. E entrevistá-la é de facto um privilégio. É descobrir o seu sentir pela vida e, de modo particular, o seu sentir à educação de infância. Conte-nos um pouco da sua vida, da sua infância. Com certeza. De alguma forma, na minha infância, já se desenhavam algumas capacidades que eu depois usei quando fui educadora de infância. E é muito engraçado. Eu sou a segunda de 7 irmãos. E, portanto, desde muito cedo, os meus pais atribuíam responsabilidades, porque eu era mais velha. E eu tinha realmente uma capacidade, não é, enfim, isto não é elogiar-me a mim própria, é perceber dentro do meu percurso o que é que já lá estava. Eu tinha uma grande imaginação,
tinha alguma liderança para trabalhar com os meus irmãos mais novos e era inventiva, diríamos, criativa nas brincadeiras, etc. E, portanto, de alguma forma, eu penso que isso já estava, e tinha também muito jeito para lidar com a minha avó. E isso é muito importante, porque infância e terceira idade muitas vezes tocam-se. Passava muitas temporadas no norte de Portugal, Viana do Castelo, a fazer companhia à minha avó e a fazer diários. Eu sempre fui dada à escrita, a fazer diários, a inventar bonecas de papel e não aborrecia ninguém. E isso também era importante em termos de divertia-me comigo própria. Fiz o meu liceu, secundária, e descobri que tinha jeito para escrever, desde o chamado do final do primeiro ciclo. Matemática, tive más experiências, mas na parte da língua portuguesa era dada à escrita. E no final chamado quinto ano do liceu, eu disse, eu vou para letras. Fui para a Universidade de Coimbra, para um curso que era românicas, em que se trabalhava sobretudo a língua portuguesa e a língua francesa, na qual também me sentia à vontade. O que é que me acontece? O meu pai faleceu prematuramente. Tinha eu entrado na Faculdade de Letras, que era em Coimbra, porque no Porto não havia esse curso, nem este sistema de equivalências que nós agora temos. E eu claramente tive que largar o curso, porque era preciso ajudar os meus irmãos mais novos. Na educação, a mais nova só tinha 7 anos de idade, a minha mãe ficou sozinha e, portanto, disse, paciência. E então fui para um curso curto, durante o qual eu podia, de dia ia para as aulas e ao fim da tarde trabalhava. E fiz o meu curso todo, como chamada trabalhadora e estudante, em educação de infância, que era uma área muito pouco conhecida no final dos anos 60 em Portugal. E as pessoas, amigos dos meus pais, da minha mãe, diziam assim, mas que coisa, ires fazer o curso de educadora de infância, tens é que tratar dos teus próprios filhos e casar. Coisa que foi interessante, porque eu nunca casei, nunca tive filhos, e acho que me realizei muito profissionalmente sendo educadora de infância, e descobri uma coisa que o Virgílio Ferreira, o nosso escritor português, diz, e que a meu ver é lapidar. O mais importante não é o que nos acontece. O mais importante é o que fazemos com o que nos acontece. E neste caso foi exatamente o que me aconteceu. E fui felicíssima, julguei que ia ser uma escritora e que ia dar aulas de língua portuguesa, isso não aconteceu, e fui felicíssima como educadora de infância. Fiz o meu estágio com crianças muito difíceis, na zona do Porto, de onde eu sou natural, norte do país, em que uma antiga creche que existia no tempo em que as creches, no tempo da República Portuguesa, havia creches obrigatórias em fábricas. Uhum. E havia uma creche para a fábrica dos Marinhos, de tecidos, que entretanto mudou, enfim, a situação em Portugal, tivemos a ditadura e a creche foi entregue a uma paróquia. Mas ainda tinha o formato de uma creche à moda antiga. Não havia brinquedos, os meninos eram metidos em redes, tinham pelo menos o espaço, parecia um galinheiro de crianças, todos com umas batinhas horríveis e tal, e eu fui para lá fazer o meu estágio. E eu e outra colega. Foi duríssimo. Porque nesse tempo tinha lá estado uma educadora que disse que não aguentava aquilo. E nós aguentámos. Fizemos de tal maneira, realmente conseguimos renovar aquela creche com o apoio da minha escola de educadoras, no Porto, que era a Escola Paula Fracinetti.
É uma que escola... ainda hoje existe, não é? Existe ainda hoje, é uma escola de uma referência congregação ainda. religiosa, porque não havia escolas de formação de educadores a nível escolas públicas. E a escola, e eu disse, mas onde me foram meter? E a escola, a pessoa da diretora, uma mulher extraordinária, que é uma irmã Doroteia, de quem ainda hoje eu sou amiga, está muito velhinha, que ela disse, tu vais e a escola vai estar atrás de ti a apoiar-te. Foi uma coisa lindíssima. As alunas nos cursos de formação inicial faziam jogos, brinquedos, coisas para eu montar a área da casa de bonecas ou das bonecas. Os meninos iam-me destruindo tudo, porque eles não sabiam o que era brincar com brinquedos capazes, e havia sempre uma leva que vinha da escola Paula Francinetti. Fiz o estágio e acabei por ficar lá a trabalhar profissionalmente. Então iniciou digamos que a sua carreira profissional nessa instituição. Com meninos que nós chamávamos da pesada, porque eram meninos das ilhas, chamadas Ilhas do Porto, não eram bem bairros de lata, mas eram corredores com casas de famílias operárias, mas em que havia muita promiscuidade, muitos problemas. Portanto, eu tive realmente crianças muito problemáticas. O que foi interessante foi descobrir que era possível, os meninos eram tratados muito mal, à pancada e com ameaças. Havia uma funcionária da casa que dizia os meninos faziam xixi na cama porque estavam atemorizados durante o descanso, e ele dizia, se tu me fazes xixi na cama, usavam outra palavra, eu meto-te num saco com ratos e meninos mortos. Claro que todas as crianças faziam xixi na cama. Pronto. Então isso era uma luta constante, não é? E um desafio enorme. Constante. E um desafio enorme. Tive ao mesmo tempo que tratar bem aquele pessoal antigo, estavam lá há muitos anos, mas chamar a mim muitas responsabilidades, a ponto que quem deitava as crianças para o descanso depois do almoço era eu. Eu e a minha colega. E instalámos as salas, muito bonitas. Acabei por ficar lá a trabalhar porque me afeiçoei muito àquele tipo de trabalho, que era realmente desbravar terreno e dar um projeto de vida àquelas crianças que vinham de meios muito desfavorecidos no Porto. E trabalhei lá vários anos, cheguei a fundar uma escola de pais, com a assistente social da paróquia, fazia a formação das auxiliares, depois contratavam-se jovens, não tinham formação nenhuma, e eu também fazia a formação, e acabei diretora pedagógica da instituição. Claro que fiquei muito cansada, eu tinha na altura 21 anos, ou 22, e tive a possibilidade de ir para Madrid fazer uma especialização em psicopedagogia e também, aos fins de tarde, em literatura para a infância. Madrid, apesar de viver sob a ditadura de Franco, a Espanha era muito mais aberta que Portugal. Portugal é realmente um país cinzento. E Espanha não. Tinha aquele salário e a alegria dos espanhóis. Foram 2 anos maravilhosos. Uma alegria que os marca, não é? Maravilhosos, descobri imensas coisas e logo a seguir, portanto, eu poderia dizer que isto eu ainda tinha 23, 24 anos. Aos 25 anos, o governo decide fundar, ao abrigo das experiências pedagógicas, na altura foi a reforma Veiga Simão, no fim da ditadura, em que havia uma preocupação grande com a educação, já havia a menção ao ensino, chamava-se ensino infantil, e então fundaram-se 2 escolas, uma em Coimbra e outra em Viana do Castelo. Como eu tenho raízes minhotas, eu aceitei ir para outra cidade e fui para Viana do Castelo. Na altura era uma cidade pequenina e havia só um magistério primário e abriu-se uma escola normal de educadoras de infância. Então digamos que foi em Viana do Castelo que o seu caminho, a sua maior ligação à formação dos educadores e das educadoras se iniciou. Começou.
absolutamente. E eu era pouco mais velha que as minhas alunas. E só eram raparigas porque no tempo anterior nessa altura falávamos de educadoras, não é? Não, os homens não podiam entrar na educação sim. de infância. Uma aberração como outra qualquer. Formei gerações de educadoras lá, várias, que eram jovens de Viana do Castelo, tinham cerca de 18 anos, está a ver, ainda hoje somos amigas. Todos os anos fazem almoços e eu, se posso, vou. E eu sinto que fui marcante na vida delas, não tanto pela minha competência, mas pelo entusiasmo que eu punha na formação. E que ainda hoje põe. E que o desejo que eu tinha é que elas fossem boas educadoras de infância. Não havia nada para o pré-escolar na universidade, na cidade de Viana do Castelo. Elas foram pioneiras. Chegaram a fazer estágios em locais onde não havia pré-escolar. Eram elas, e eram alunas do 2º ano, que iam começar o pré-escolar. Deu-se o 25 de Abril de 74, houve todo um movimento de aldeias que tinham comissões de aldeias e que diziam as pessoas: nós queremos que os nossos filhos tenham pré-escolar para irem para a escola de primeiro ciclo um bocadinho já mais preparados. Claro que a expectativa era que das chamadas aprendizagens precoces, da leitura e da escrita, nós não tínhamos essa perspectiva, mas eu fui para o terreno com as minhas alunas. Eram iniciativas ainda daquilo que nós chamávamos um movimento de ocupações de casas e sim, um bocadinho selvagem. Um tempo difícil, não é? Mas que foi muito importante para depois... Não é? As populações chegaram a ocupar um espaço fantástico que era usado pelo Instituto das Obras Sociais, do Ministério da Previdência, portanto, isto tudo antes do 25 de Abril, e aquilo era uma casa para uma colónia de férias. E as pessoas diziam: mas porquê que isto há de ser só para uma colónia de férias, que era uma casa fabulosa, fabulosa. Então ocupam a casa, coloco lá educadoras a fazer estágios. Portanto, vivi com elas o processo que nós chamávamos o processo revolucionário em curso e fizemos muitas iniciativas. Eu metia alunas no meu carro, íamos fazer teatros de fantoches nos sítios mais recônditos, semanas de leitura, enfim, foi E as alunas eram só jovens, não havia educadoras onde elas pudessem estagiar. E, portanto, nós, que éramos as acompanhantes dos estágios, supervisoras de estágios, tínhamos que ter grupos muito pequeninos de alunas, portanto, depois entraram várias, depois de mim, porque era preciso realmente acompanhá-las a partir do zero. E estas, já depois de muitos anos, na Universidade de Minho, algumas depois foram fazer mestrados, e na Universidade de Minho diziam: nota-se, as educadoras de Viana do Castelo trazem uma grande sensibilidade à comunidade. E isso é verdade, é verdade. Nós não tínhamos materiais, eram os materiais que havia na comunidade. Pedrinhas, era perto da praia, folhas secas, tínhamos arranjávamos sempre lápis e papel, e o resto era um material improvisado. E elas também tinham ateliês na escola para fazer materiais. E assim começou. Fizeram-se educadoras fantásticas. E nesse aspecto, eu digo, não foi mérito meu, a diretora da escola era uma irmã do conhecidíssimo arquiteto Cisa Vieira, Eduarda Cisa Vieira, era uma grande formadora, ela sim. E eu fui fazendo os meus tateamentos. E havia coisas que eu fiz que hoje discordo. Não eram realmente suficientemente formativas, mas eu tinha aquele zelo por criarmos um pré-escolar de qualidade no distrito de Viana. E isso levava-me a muitas vezes ser exageradamente exigente com as minhas alunas. Mas o que é certo é que ficaram minhas amigas. E havia, nesse tempo, e eu estive 6 anos em Viana do Castelo, havia
a minha vida era aquela. Portanto, havia uma disponibilidade total, permanente. E isso também é muito importante na formação. Como é importante num trabalho de um profissional ou de uma profissional, é estar disponível. E eu realmente estava disponível. Foi o grande, acho eu, foi o valor. Porque de resto, em técnicas pedagógicas, noutras coisas, muitas vezes deixava a desejar. Mas também fui aprendendo. Foi um tempo formativo para essas jovens estudantes e altamente formativo para mim. Altamente formativo. Depois... de Viana do Castelo. De Viana do Castelo, eu fui convidada pelo movimento do Grau, a que pertenço, que é um movimento com grande sensibilidade às questões das mulheres, fui convidada para vir a tempo inteiro, e o Ministério da Educação deu-me a possibilidade de vir ao abrigo, mais uma vez, das experiências pedagógicas, a tempo inteiro criar os programas de animação infantil em meio rural. Em zonas, na periferia da cidade do Porto, em aldeias de outros concelhos até, onde não havia educadoras de infância. E então nós fizemos a formação de animadoras locais. Estamos a falar mais ou menos em que ano, professora Teresa? Depois de 79. Portanto, eu estive em Viana do Castelo entre 73 e 79. 79. Foi muito tempo, foram 6 anos. E era tempo também de mudar. E então disse, vou ainda mais para o terreno. E foi muito interessante, porque nós tínhamos na altura, e eu trabalhava também durante a noite, andei a fazer alfabetização de adultos, na altura nós chamávamos o PREC, Processo Revolucionário em Curso, segundo o método Paulo Freire. E eu ainda hoje, eu uso o método Paulo Freire, usava nas minhas aulas, porque o método Paulo Freire é um método para adultos. Tanto dava para adultos que não tinham o mínimo de literacia, sim, foi o caso, como dava depois para trabalhar noutros níveis. E eu aprendi, cheguei a conhecer o Paulo Freire, veio a Portugal, quando tivemos liberdade e tal, e ele chamava-nos as meninas do Grau, e já de fora, porque ele estava exilado na Suíça, já de fora ele conhecia gente e começámos a fazer com o método Paulo Freire na zona de Porto Alegre, sua cidade, que era muito mais aberta que o norte do país, e começámos lá também a fazer um projeto de promoção humana que incluía a alfabetização. Eu aí ainda não conhecia esse trabalho, mas depois convidaram, depois da alfabetização de mulheres, as mulheres organizaram-se na zona do Porto e diziam: queremos que os nossos filhos tenham uma educação pré-escolar, diziam, porque assim eles vão mais abertos para a escola de primeiro ciclo, e diziam, isto eram mulheres claramente rurais, e diziam: não queremos que eles passem o que nós passamos para aprender. Isto é muito interessante. E, portanto, emergiu, mais uma vez, de atividades de alfabetização, que, segundo o método Paulo Freire, dão origem, e estou a falar também para colegas brasileiros, sabem muito melhor isso que eu, mas que dá origem a projetos depois de intervenção comunitária. Portanto, as animadoras rurais, isto funcionou em 12 aldeias no distrito do Porto, mas eram aldeias, no Porto nunca houve nada. E estas atividades, quem selecionava as animadoras, e havia 2 em cada aldeia, eram as próprias mães das crianças. E era muito interessante. Esse aspecto é muito interessante, sim. Elas diziam, e eu dizia assim, a única coisa, vocês confiam os vossos filhos. E eram jovens, algumas tinham apenas o 6º ano de escolaridade, tinham pouca formação, fizemos um mês de formação intensiva, em que elas realmente aprendiam o que é que se pode fazer com crianças e como é que se lida com adultos, que é algo que ainda hoje
há pouco tempo estive a visitar uma escola, neste momento estou a apoiar uma família de refugiados políticos e funciono como encarregada de educação. Fui à escola a uma reunião de pais e eu só disse assim: estas jovens já têm licenciaturas, têm mestrados e não sabem gerir reuniões de pais. E, olha, escrevi logo um e-mail à Presidente do Conselho Científico da IES, ainda, sou muito amiga dela, e disse: faz favor de contar este episódio, porque é verdade, é real verdade. E as jovens, nós fazíamos as reuniões com as mães e as jovens vinham, a dada altura, as reuniões mantinham-se, contar aquilo que os filhos faziam. Nós criámos, não tínhamos também dinheiro, criámos jogos didáticos a partir de tabuinhas, era lotos, era sequências lógicas, etc. E levávamos aquilo para as reuniões das mães. E era interessantíssimo, porque as mães diziam, em alguns casos também tivemos, nas atividades amplas de festas, sim, etc., tínhamos os pais, claro. Mas as mães, a fazerem, por exemplo, um jogo de sequência lógica, elas diziam: mas isto é difícil. Assim, pois é, se é difícil para vocês, vai ser difícil para os vossos filhos, e é aí que eles começam. Porque não há escrita, fiz uns caderninhos para as mães, e não há escrita nem leitura se os meninos não aprenderem primeiro o que é uma sequência lógica da esquerda para a direita, na nossa cultura, se não aprenderem a falar, para depois, e nós registamos, e depois a seguir eles. E as mães perceberam muito bem, foi muito interessante esse processo. Portanto, as animadoras, qual era o meu trabalho ali? Era, por um lado, ia semanalmente a cada aldeia, uma de manhã, a outra de tarde, e sentava-me com as animadoras para analisarmos essa semana, porque era preciso. Olha, cheguei a viajar no meu carro com um carteiro que foi feito por nós, e o carteiro circulava de aldeia em aldeia e levava livros, que era coisa que as crianças não tinham nas aldeias. Portanto, nós comprámos um conjunto de livros, o carteiro ia, ficava uma semana e era um interlocutor, ficavam os livros, depois os livros ficavam circulavam para as outras aldeias. Foi engraçadíssimo, porque eram famílias que não tinham recursos, livros, fosse o que fosse. E era uma hipótese das crianças acederem a outro tipo de recursos. Ao universo escrito também. Trabalhei 4 anos nesse projeto. Foi um projeto realmente muito inovador, depois fazia relatórios para o Ministério da Educação, com alguma perplexidade, porque na altura o diretor de serviço disse: mas quem é que controla essa senhora? E as minhas colegas que estavam no Ministério da Educação diziam: ela sabe autocontrolar-se. Porque tinha toda a liberdade e fiz 4 anos de trabalho em aldeias, circulando nas aldeias, trabalhando com as animadoras, que em geral tinham os programas, chamavam-se programas de animação infantil em meio rural, programas não formais, porque não queríamos tirar o trabalho às educadoras, que eram poucas nesse tempo, e também trabalhava com as mães. Tinha também uma outra colega minha, especialista em educação de adultos, e articulávamos o trabalho muito bem. Foi muito interessante. Foi um trabalho de criação a partir do zero. Olha que nesse tempo não havia fotocópias. Eu fazia em stencil os livrinhos para distribuirmos às mães. E os textositos, poucos, porque as animadoras não eram altamente... não tinham graus altos de literacia. Nessa altura, eu fiquei num tempo de transição, acabei, os programas acabaram, foram financiados, algumas animadoras foram completar a sua escolaridade obrigatória e tornaram-se educadoras de infância. Outras não. Quiseram casar, logo, tinham cerca de umas 17, outras 18 anos, e seguiram a sua vida. Sempre com a formulação de que aquilo tinha sido marcante com elas. Na altura, o Presidente da República era o general Yanes,
e elas vieram a Lisboa fazer uma apresentação sobre os programas. Elas escreveram, depois a minha tese de mestrado foi feita sobre estes programas e eu fui entrevistá-las, elas diziam, alguma vez nós imaginávamos que íamos apresentar o nosso trabalho ao general Yanes, mulher dele, Manuela Yanes, fundou o Instituto de Apoio à Criança, portanto era muito sensível às questões a essa matéria da criança, sim. E gostava imenso do nosso trabalho. Portanto, elas iam a Lisboa apresentar o seu trabalho. Foi muito formativo, muito formativo. Depois, eu estava num ano de transição porque disse a mim própria, eu gostava de fazer o meu mestrado. Em Portugal não havia nada para a educação da infância. Nada. Quando se formaram os chamados mestrados de Boston, isto é mais um contexto português, começaram a formar professores para as futuras escolas superiores de educação, não mandaram ninguém de pré-escolar. Não havia ninguém de pré-escolar. Pois não. Foram outras áreas. Exatamente. E eu fui falar com uma das professoras que veio, que era da Universidade de Boston, e disse-lhe, olha, eu estou cá, gostava de continuar na formação, na altura estava no magistério, o magistério ia fechar, e eu disse... Entretanto, já tinha vindo do Porto para Lisboa. Eu vim para Lisboa, foi um ano de transição. Sim. Exatamente, diz muito bem. E onde fiquei até hoje. Depois, falei com essa professora, Judith Chickendance, e eu disse-lhe, olha, eu tenho hipótese de alojamento em Nova Iorque. Indica-me alguma universidade, e ela disse, olha, se quer pré-escolar, a mais competente é o Bank Street College of Education, que trabalhava segundo, enfim, os princípios pedagógicos do John Dewey. Foi maravilhoso. Demorei 3 anos a fazer o mestrado porque estava a trabalhar ao mesmo tempo. Porque tinha que pagar as propinas. E na América é tudo caríssimo. Onde é que eu fui trabalhar? Tinha um visto de trabalho para a comunidade portuguesa. Em Newark, em New Jersey. E eu pensei, eu não vou conseguir estar tão longe e ir às aulas, que eram ao fim da tarde. E consegui trabalho em South Bronx. Porquê? Porque eu falava espanhol. Tinha vivido em Espanha. E lá era preciso uma num programa contra o maltratamento de crianças, era preciso uma especialista em educação pré-escolar. Alguém me disse que havia essa vaga, eu fui entrevistada e elas disseram-me, nós precisamos de alguém que fale espanhol para trabalhar com estas famílias. Eu não ia assim, tinha trabalhado tantos anos, e disse, eu só gostava era de estudar, etc. Não foi possível. Até porque não arranjei bolsas, já nessa altura é difícil uma bolsa de mestrado. Portanto, fui trabalhar no duro, porque se tratava de famílias daquilo a que se chama o pior gueto de Nova Iorque, que era South Bronx. Famílias originárias de Porto Rico ou Santo Domingo, que viviam da assistência pública e que quase todas as mulheres eram mães solteiras para terem acesso ao welfare, que era a assistência pública americana. Não podiam estar casadas, imagine como era o sistema. Porque supostamente elas tratavam das crianças, se tivessem marido ele trabalhava. E fui trabalhar para um programa de assistência. Montei um playgroup, uma sala de jogo terapêutico, que funcionava uma vez por semana. Os outros dias da semana eu visitava famílias. Era um trabalho de alto risco. Mas que sempre foi conseguindo conciliar com Sim, os estudos. Consegui conciliar. E esse era um trabalho de alto risco. Eu aprendi a saber o que era atravessar para o outro lado quando via uma daquelas limusines que iam fazer a troca de droga. E tinha que andar a visitar famílias. Na maior parte dos casos, eram famílias com crianças pequeninas,
Eu fazia muito simples uns testes para ver a situação de desenvolvimento das crianças, quase todas com atraso de desenvolvimento, e nesse tempo falava-se assim, e colocávamos ajudantes familiares que eram mulheres da própria comunidade. Funcionava como uma voz, que ensinavam, eram mães, algumas delas adolescentes, muito jovens, ensinavam-lhes a cuidar das crianças e simultaneamente a cuidar de uma casa. Porque não imaginem em que situação viviam as crianças. E uma vez por semana tínhamos o playgroup, as crianças iam com as mães ficavam livres das crianças e nós tínhamos voluntários a trabalhar com as crianças. Aí tínhamos jogos, materiais, tudo em donativos. E as mulheres ficavam entre si a conversar, quase a brincar, depois ajudantes familiares ensinavam-nas a fazer a sopa da tradição de Porto Rico, que era uma sopa com frango desfiado, era a tradição, e elas já não faziam nada disso. Compravam latas e os meninos comiam de latas. Habituaram-se à vida americana. Portanto, aí trabalhei 4 anos. O tempo de fazer o meu... Não, 3 anos, desculpe. O tempo de fazer o mestrado. O último semestre não trabalhei porque eu tinha que fazer uma tese. Nesse verão vim a Portugal, entrevistei as animadoras, a orientação, o mestrado era em supervisão, portanto a orientação que eu tive que dar às entrevistas era também em termos do desenvolvimento de capacidades de lideranças, que elas foram tendo. De alguma maneira. E as entrevistas foram interessantíssimas, depois voltei para os Estados Unidos e escrevi a tese. Tudo em inglês, não tinha nada quem me traduzisse. Melhor ou pior foi. Defendi a tese e voltei para Portugal. E fui para a ES de Lisboa. Eles precisavam de alguém com o grau de mestrado, eu fui a primeira, olha, fui logo para... Mas não foi só por isso, com toda a certeza, não foi por ser a primeira, foi também porque trazia já, em termos de percurso, trazia uma riqueza curricular enorme. Um mestrado em supervisão e uma longa experiência na pedagogia do John Dewey. E isso foi muito importante, acho eu. Foi determinante, eventualmente, na escolha da professora Teresa. Sim, era importante. Foi determinante. Vir um college, fazia mestrados, afiliado à Universidade de Colômbia, mas fazia mestrados muito orientados para enfim, o conhecimento das ideias pedagógicas do John Dewey. E, claro, que também tinha a sua componente da aprendizagem da supervisão. Quando voltei para Portugal, fui logo para a ES de Lisboa. Na ES de Lisboa foi difícil, vou dizer isto com toda a franqueza e desassombro, foi muito difícil o pré-escolar impor-se. Porquê? Porque a ES formava professores de primeiro ciclo. E os meus colegas que tinham vindo de Boston, vinha tudo com especialidades ligadas orientados para o primeiro ciclo. E alguns deles nem sabiam nada de primeiro ciclo. Pronto, tinham tido outro tipo de formações. Não quero dizer mais nada. Eu fui com essa valência e puseram-me logo, passados no segundo ano, fiquei logo a coordenar o curso de formação de educadoras. Já tínhamos rapazes nessa altura, já podíamos ter rapazes. E foi um bocadinho um corpo a corpo, vou-lhe dizer com toda a franqueza. Havia 2 colegas que estavam lá, ligadas ao pré-escolar, mas que não tinham mestrado. E eu, com o mestrado, tinha acesso aos conselhos científicos e aí, como sempre fui frontal, dizia o que pensava, como é que é possível haver o chamado isomorfismo na formação, quando nas práticas os professores iam lá e só diziam isto não presta, os meninos não aprendem a ler e a escrever e coisas desse tipo, mas as pessoas foram-se formando. E eu, com os meus colegas que estavam e que não tinham grau de mestrado, fizemos equipa
e trabalhámos na formação e o curso foi sendo valorizado. Primeiro não era valorizado, pré-escolar. Era um curso parente pobre, não é? Digamos que sim. Vinha um colega meu, que era de outra área completamente diferente, e dizia: ai, Teresa, as tuas meninas de pré-escolar são umas queridas. Assim, absolutamente paternalista. E eu dizia-lhe: olha, meu caro amigo, eu quero é saber se elas aprendem para ser boas profissionais. Sejam queridas ou não, isso é absolutamente secundário. Mas notava-se, isso é que eu posso dizer, notava-se naquelas que optavam por ser educadoras de infância, uma paixão muito grande pelos mais pequeninos. Quase todas. Eu penso, e peço desculpa, mas durante muitos anos as jovens que escolhiam ser educadoras de infância manifestavam sempre essa paixão e notavam-se pela diferença positiva dentro das escolas. Sim, e dentro das escolas. Primeiro curso correu muito mal, mas pronto, não vou falar sobre isso, mas depois nos outros cursos não. E os professores começaram. Os professores que eram das áreas das ciências, da matemática, não sei o quê, começaram a perceber o que era. Foi muito difícil porque eles depois davam cadeiras das metodologias e não sabiam o que era um jardim de infância. Portanto, eu estava, no final da minha permanência na ES, foram 30 anos, quase 30 anos, os professores começaram a perceber que o pré-escolar era importante, nomeadamente quando eu saí fui para a Diretora-Geral da Educação Básica e nessa altura, no governo Guterres, a prioridade era o pré-escolar. Isso foi nos finais dos anos 90? Sim. Não foi 96, 99. Era o grande objetivo e eu fui para aquele cargo que era de confiança política, mas era ao topo da administração pública. Eu não sabia nada do funcionamento da administração pública. Mas sabia de outras coisas muito importantes? Sabia. Criou-se o Gabinete para a Expansão da Educação Pré-Escolar, com representantes de outros ministérios, etc. As coisas funcionaram, às vezes de uma forma muito difícil, mas o que é certo foi, como disse na minha apresentação, saiu a Lei Quadro para a Educação Pré-Escolar, nem tudo, porque depois havia os assessores dos gabinetes que tinham sempre a mania, sabiam tudo. Eu lembro que cheguei a ir à Assembleia da República com o professor Bairrão Ruivo, que era nosso assessor, especialista, vinha das necessidades educativas especiais, e nós éramos contra um articulado na lei que se referia às crianças com NEEs de uma forma, não era a melhor para esse tempo. Mas não conseguimos, os deputados não gostam de ser interpelados pelas pessoas da ciência. E, portanto... Ainda hoje. E, portanto, ficou o que ficou. Mas 1997 corresponde a um ano determinante em termos daquilo que é hoje a educação de infância em Portugal, não é? Eu fiquei no Ministério até 99. Foram 3 anos. Enfim, fui emprestada, fui requisitada à ES de Lisboa para este trabalho. Não foi fácil, porque Diretora-Geral da Educação Básica também tive que aprender sobre os outros, sobre o primeiro e o segundo ciclo da Educação Básica, que não tinha tanto conhecimento. E exatamente por isso, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, criei uma belíssima equipa para o pré-escolar, com quem eu despachava diretamente, mas elas tinham uma grande autonomia. E eu interessei-me, foi pelos currículos da Educação Básica, que era preciso mudar, o primeiro ciclo, etc. Também, não era sempre, mas também. E depois ia às secretarias de Estado para a negociação com os sindicatos, etc., com a união das instituições de solidariedade social, enfim, essas negociações foram todas muito sofridas. Mas o que é certo é que não ficou pronto. Ainda saiu um decreto-lei sobre a expansão. Sim, sim. Não é? Deu origem. E depois mais uns despachos sobre os materiais para os jardins de infância. Enfim, os espaços, os equipamentos. Isto foi tudo feito pela equipa que eu tinha lá.
Isso confiei em absolutamente. 1997 acaba por ser um ano quase de ouro, não é? Sim, sim, para a não, educação de eu só infância posso em dizer Portugal. que sim. Só Eu posso penso, dizer que eu sim, acho que sim foi, mesmo. que foi. Para mim não foi fácil porque o meu lugar era de confiança política, eu era independente e havia gente que queria esse lugar. Pronto. E que me não facilitaram a vida, para não dizer outra coisa. Mas também aprendi que às vezes temos que lutar contra coisas que são absurdas para ter uma coisa importante feita. E eu acho que nesse aspecto, com todos os erros que eu cometi, criámos o edifício do pré-escolar. Mas todos a recordamos como uma boa diretora da educação básica. De modo geral, eu penso que não houve... A gente ligada à formação, sim, porque eu estava ligada à formação. Historicamente fui uma pessoa com doutoramento já feito, porque entretanto, já tinha na altura. Eu tinha ido fazer o doutoramento na Universidade de Illinois, e eles queriam alguém com as credenciais suficientes. E eu dizia sempre, mas eu sou educadora de infância. De maneira que nos jornais vinha, e as pessoas diziam, os professores dos outros níveis, então o ministro vai pôr uma diretora-geral que é educadora de infância. Aquilo foi quase ofensivo para o grande público. Mas acho que se ultrapassou. Não, foi-se as ações, as decisões que foram sempre tomadas. E fizemos um outro projeto que era de avaliação do currículo da educação básica. Tive consultoras, a Maria do Céu Roldão foi uma consultora excepcional. Excepcional. Montámos uma consulta a todas as escolas do país, para vermos como é que em vez de a preparar depois um decreto-lei que ia sair. Tendo o feedback dos professores. Isso foi fascinante também. Fascinante, devo dizer também. Depois saí e voltei à minha ESE. E apesar de tudo, o pré-escolar estava mais valorizado. Estava mais valorizado. E foi interessante. Depois coordenei os cursos e várias coisas. Depois criámos então um mestrado em supervisão pedagógica, que isso era muito importante para a supervisão de estágios, para as educadoras que supervisionavam estágios, etc. Portanto, fiz muito, continuei envolvida em muita coisa e depois decidi pedir ao Conselho Científico da minha ESE que me deixasse fazer a agregação. Porquê? Porque, e aqui eu tenho que dizer isto, há um parênteses, o mestrado alimentou os dotes que eu já tinha para a escrita e que estavam menos cuidados quando eu fiz trabalho no terreno. E eu cheguei, tinha-se fundado a nossa revista dos cadernos de educação de infância e pediram-me logo para ir para ajudar na revista e eu comecei a escrever para os cadernos de educação de infância. A minha preocupação, depois do mestrado, era comunicar com a classe profissional. E isso fazia muita falta em Portugal, porque nessa altura era muito, digamos que não havia. Hoje em dia nós já temos de autores portugueses, de autoras portuguesas, de investigadoras portuguesas, já temos alguma partilha, não é? Pois. De ideias e de fundações teóricas, científicas e práticas, mas nessa altura não, portanto foi determinante. Tínhamos traduções de livros estrangeiros, sobre Frenev, sobre variadíssimos. E portanto foi muito importante. Mas aquela revista alimentou... Os cadernos de educação de infância alimentou a vida das educadoras de infância. Sim. E eu gostava. E então comecei a dedicar mais escrita, que eu chamei escrita profissional. Como fazia porque sempre gostou da escrita. Sempre gostei da escrita e as pessoas diziam: a sua escrita é simples, nós percebemos tudo muito bem. Não gostava, nunca gostei de fazer uma escrita muito académica e, portanto, praticamente em cada revista saía. No fundo era uma escrita de educadora para educadora, não é? Uma educadora com um percurso diferente, e todos temos um percurso diferente, mas de educadora para educadora e, portanto, havia uma relação imediata com essa escrita. Começou-se a trazer a terminologia currículos
Sim. para a educação pré-escolar, Sim. e depois eu trabalhei a questão dos modelos e a questão dos modelos pedagógicos e depois a questão dos currículos, trabalhava isso nas minhas aulas e Traduzia para a escrita. e depois trazia para a escrita. Foi uma época muito boa. E foram escritas que eu lembro-me na altura, no contexto da formação, noutra ES, noutras ES, nós recorríamos muito aos artigos da professora Teresa para alimentar muitas das discussões nas nossas aulas. Isso eram vocês. Não, é Eram verdade, vocês, é eram verdade, vocês. é verdade. Eu escrevia por puro prazer e queria comunicar com a minha classe profissional, que eram as educadoras de infância. Os educadores de infância na altura. As e os. Depois, por força das circunstâncias, na ESE, eu não tinha planos de fazer doutoramento. Estava muito bem como estava. Mas depois começaram-nos a pressionar. Vocês têm que fazer doutoramento. E eu disse, pronto, lá terá que ser. E então, aí consegui bolsas. Foi uma fase difícil, como há sempre nas escolas profissionais de formação, e de formação de professores. E eu disse, eu preciso de arejar. Então, Foi de novo até aos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, mas na altura nós não tínhamos bolsas chorudas. Eu pedi um ano de equiparação à bolseira, nem havia sabáticas. Em que mantive o meu salário cá, foi bom, e consegui aí uma boa bolsa da Fundação Gulbenkian, que na altura, porque também no governo ninguém dava bolsas a gente do pré-escolar, a Gulbenkian sim, tinha já um passado muito bom de estudos sobre a educação de infância, e então eu fui para os Estados Unidos, e foi muito engraçado. Fui absolutamente freelancer, e eu gosto de ser assim. No final do meu mestrado em Nova Iorque, eu tropecei com os escritos da Lillian Katz, que tinha começado a introduzir nos Estados Unidos, pegando em Dewey e em Susan Isaacs, tinha reintroduzido nos Estados Unidos o trabalho de projeto. E eu disse, eu quero trabalhar com esta mulher. E assim foi. Fui num verão, fui lá, fui conversar com ela e no ano seguinte eu estava na Universidade de Illinois. A fazer o seu doutoramento. Fazer o doutoramento. Deram-me um ano de equiparação à bolseira. E os doutoramentos lá eram mais morosos. E, portanto, vou-lhe dizer, pela primeira vez ofereceram um posto de assistente lá. E eu não aceitei. E disse, olha, desculpem, há uma experiência que eu não tenho desde o meu 7º ano do liceu, que é estudar a tempo inteiro. E dediquei-me um ano A tempo inteiro ao doutoramento. só a fazer aquelas disciplinas que fiz na área da antropologia, porque eu queria fazer um estudo etnográfico, fiz na área da psicologia social, fiz na área da pedagogia, na área do currículo, e fiz também cadeiras ligadas ao primeiro ciclo, porque o meu doutoramento dava-me uma especialidade em pré-escolar e elementar. E foi um ano fantástico, porque eu já tinha a ideia queria a orientadora, a Lillian Katz, foi a minha orientadora, dizia, então a Teresa, o que é que quer fazer para a sua tese? E eu dizia sempre, alguma coisa que sirva o meu país. Portanto, quero fazer recolha de dados em Portugal. Tinha isto já muito claro. Bem delineado, bem Muito definido. claro. E assim foi. Fiz toda a área teórica, fiz um estudo exploratório lá, para aprender as metodologias dos estudos etnográficos, e depois vim para Portugal e fiz a recolha de 18 meses que eu fiz. E então eu disse, gostava de aprender como uma boa educadora de infância. E assim foi. E é assim que surge a Ana. A Ana, não se chama Ana, a Ana da Mesa Grande, que era uma belíssima profissional, eu não a conhecia, isso foi importante.
Foi uma colega que disse, olha, queres isto assim, assim, então vai para a sala daquela educadora a que eu chamei Ana. E assim foi. Acompanhei nesse ano, ela quis só pegar nas crianças de 3 anos, e eu acompanhei a introdução das crianças ao pré-escolar. Ela era uma educadora que trabalhava segundo as técnicas Freinet, do movimento de escola moderna, pertencia ao movimento de escola moderna. Eu aprendi imenso porque sabia pouco das técnicas Freinet e do movimento de escola moderna. Só muito mais tarde me fiz membro, mas depois eu conto-lhe porquê. E tive que organizar a minha vida porque a escola só me deu 1 ano. E então eu concentrava 3 dias por semana as minhas aulas na ES e 2 dias... recolha de dados. Fazia recolha de dados. Passava o dia naquele jardim de infância, chegava à casa, fazia os protocolos das observações, etc. Depois ia fazendo entrevistas complementares, à medida que era preciso esclarecer alguma coisa. Depois o que é que eu fiz? Olha, fui entrevistar o Sérgio Nisa, que é o líder do movimento de escola moderna. Fui entrevistar a inspetora da área, que era um outro olhar sobre aquela educadora de infância. E depois nós tivemos, não havia estagiárias da escola, mas houve umas estudantes Erasmus que não sabiam patavina de língua portuguesa, mas que foram lá para a sala observar. E eu entrevistei-as. E disse-lhe, o que é que vocês veem nesta sala que seja relevante? E foi muito interessante a perspectiva. O olhar delas. O olhar delas, que era um olhar absolutamente externo, de outro país, não entendiam, sob o ponto de vista da língua, o que é que se passava, mas entendiam as interações das crianças e a interação da educadora com as crianças. Foi muito interessante. Isso. Pronto. Esse trabalho todo depois vem dar origem a um livro, não é? Deu origem a um livro que há muitos colegas do Brasil, nomeadamente das universidades de Porto Alegre, que o usam nas aulas. Chama-se Ao Redor da Mesa Grande, Prática Educativa de Ana. Eu até fui lá à Universidade de Porto Alegre fazer uma conferência sobre a prática educativa de Ana. Foi bem interessante, porque para mim, e eu queria dizer isso principalmente, não se tratava de meninos, era uma escola pública com meninos com dificuldades. E o trabalho daquela educadora era simultaneamente com as crianças e com os pais. Envolvia os pais, chegou a envolver, vem descrito o senhor Paixão, que era o avô de uma das crianças, que a levava todos os dias à escola, a educadora ao jardim de infância, a educadora dizia, senhor Paixão, fica aqui um bocadinho, etc. Os pais, homens, quando iam buscar as crianças, a educadora, olha, sente-se aqui um bocadinho e conte uma história às crianças, tem aqui o livro, pode ler algo. Ela encontrava, era uma mulher muito inteligente, sabia a importância do envolvimento dos pais e não perdia uma oportunidade para envolver os pais. A ponto dos pais, por exemplo, irem ter com ela a dizer, olha, o avô do meu filho morreu, como é que eu lhe hei dizer que o avô morreu? Ora, isto denotava uma cumplicidade uma confiança, muito grande, cumplicidade enorme. E, portanto, para mim foi um prazer, e vou dizer porquê. Por 2 coisas. Para mim, nunca me cansou a tese de doutoramento. Nunca. Porque observar a prática, e foi uma tese que eu chamo sempre à minha medida. Não quis grandes teorias, tal. Era uma tese à medida de uma mulher da pedagogia. Com muita honra que eu tenho. E que fundei a área da pedagogia, porque na ES não havia uma área da pedagogia. Na ES, que é a Escola Superior de Educação de Lisboa. Ali, para mim, eu dizia, eu venho para o meu paraíso. Porque não era por terem materiais fantásticos, não era por... Era a forma como aquela mulher trabalhava com as crianças, com as famílias, implicava auxiliar de educação. Havia um menino que ela abriu a sala, um menino portador de deficiência, já tinha o grupo, mas os pais foram já tinha as crianças todas do grupo, os pais foram suplicar. Então o que é que ela fez? Potencia aquela criança que andava em cadeira de rodas, potencia para os meninos aprenderem os dotes de socialização suficientes para enquadrar aquele menino. Portanto, ela era
notável uma formação humana. Também entrevistei a filha dela para perceber o que é que ela pensava da mãe. E realmente, sob o ponto de vista humano, era um microcosmos de um mundo que funcionava bem. Quando, infelizmente, lá fora havia coisas muito caóticas. E para mim era um bocadinho do mundo que funcionava bem. Portanto, eu cheguei a dizer a mim própria, tu tinhas... Escrevi, porque eu escrevi, além de fazer a recolha, escrevia um diário pedagógico, um diário de investigação. Onde punha os meus comentários, os meus sentidos, etc. Cheguei a escrever nesse diário. Tu, Teresa Maria, que achavas que tinhas sido muito boa educadora, não chegas aos pés desta mulher. E depois eu dizia, e faz favor de gerir essa invejazinha verde que tu tens. E eu disse, era normal, mas realmente a prática de alguém que era excelente, como ela era, confronta-me com os limites que teve a minha prática, era muito mais inexperiente, etc. Mas, claro, aprendi. E o bonito que foi, quando eu arguí a tese nos Estados Unidos, teve toda que ser feita em inglês, mas com muitos episódios, um estudo etnográfico, e quando o meu júri me perguntou o que é que quer fazer com esta tese, eu disse, mais uma vez, quero que sirva à minha classe profissional, porque se eu aprendi com a Ana, muitas de nós podemos aprender. E consegui tudo o que queria, porque foi publicada uma coleção destinada a educadores de infância. A coleção Infância, não é? Da Porta Editora. Da Porta Editora. Eu tive aqui, eu era diretora-geral na altura, tive aqui uma amiga um fim de semana e as duas olhar para a tese e disse, corta isto, corta aquilo, corta aquilo outro, que foi depois traduzida em português. Eu não tinha tempo, até tive esse privilégio. Sim. E disse, olha, eu não tenho tempo, estou a tempo inteiro neste momento com este projeto na educação básica e, portanto, eu não tenho tempo. Arranjar. Nessa altura, a Porta Editora arranjou uma excelente tradutora, que também adorou a tese, portanto, criámos ali uma cumplicidade e eu cortei aquilo que me parecia que era menos relevante, um ou outro capítulo, para ter a dimensão de um livro. Mas a seguir a esse livro, outros vieram. Depois, porque foi muito interessante, porque, e digo aqui, não faz mal não ser, ao escrever aquela tese, eu estava a viver uma perda pessoal muito dura. Que não vou dizer mais nada, mas a escrita daquela tese ajudou-me a reconstituir a mim própria. E foi um processo muito interessante, muito, muito, muito interessante. E realmente eu nunca me aborreci, nunca. E depois passei, já ia com uma parte escrita, passei um verão a acabar de escrever, depois ainda não tinha feito o último capítulo e já estava a minha orientadora a dizer, vamos chamar o júri, e eu dizia assim, não fiz o último capítulo. Mas o que é certo é que eu doutorei-me em 3 anos. E foi, a maior parte das pessoas depois de mim tinham aquelas bolsas de Prodep e coisas assim. Os doutoramentos 4, 5, 6 anos. Eu não tive esse luxo e tive que voltar à ES para dar aulas. Portanto, eu acho que a professora Teresa... Eu dizia sempre, fazes um doutoramento à tua medida com os meios que tens. Era exatamente isso que eu ia dizer. E foi isso. Foi reconhecido depois pela Universidade de Minho, que era a universidade que tinha um belíssimo departamento de educação pré-escolar. Portanto, acho que não me fizeram um favor. Não é? E o Ao Redor da Mesa Grande é um livro que só podia mesmo ter sido escrito pela professora Teresa. Então, penso que sim. E depois fui fazendo outros. E finalmente já estava aposentada. E escrevia sobre as investigações etnográficas. Porquê? É o mais recente, 2016. Que é o mais recente, já eu estava aposentada e eu tinha escrito muitos artigos para revistas cá e para revistas internacionais. E eu disse, estes artigos faziam um bom conjunto. E fiz a proposta à coleção e à professora Júlia Formosinho, que era a coordenadora da coleção. E disse-lhe, olha, eu gostava de fazer isto, vocês, porque eu tenho muita coisa para traduzir. E assim foi. E fiz o livro. O único capítulo
que é novo. Portanto, aquilo tudo tinha sido publicado. O único capítulo de origem foi o capítulo sobre investigação com crianças. Porque quando eu fiz a tese ainda não se falava da investigação com crianças. As crianças entravam na investigação, mas o meu objeto de estudo era a prática daquela educadora, não é? Portanto, e então, já depois disso fiz outros estudos, um para o Conselho Nacional de Educação, sobre o desenvolvimento do pré-escolar num contexto de uma freguesia que tinha tido um aumento na implementação fantástica na ordem dos 90%, e depois fiz zooms etnográficos e realmente via-se ali muitos problemas. Foi muito interessante. Este último livro é um livro que, do ponto de vista do que é investigação, na educação de infância, com crianças, com educadores, acho que é um livro muito representativo e que podemos usar no dia-a-dia. Mais uma vez, a minha ideia era, porque eu dei várias cadeiras nas metodologias de investigação, pegava quase sempre nas metodologias qualitativas e depois fazia um bom módulo etnográfico e usava textos que eu tinha publicado. Os alunos gostavam muito porque diziam: está muito claro. Eu dizia: pois é, estamos aqui para ter ideias claras. E depois deu-me um gozo muito grande, já eu estava reformada, de estar aqui horas ao computador a compor o livro. E só esse capítulo, porque tive que traduzir coisas que tinha fora, outras coisas já tinham sido... Eu nem tinha... As coisas não as encontrava no computador, portanto fui às publicações e escrevi a partir do zero, mas foi um trabalho em que eu me revisitei como investigadora que fazia etnografias e estudos de caso, sobretudo na componente etnográfica. E também me deu muito gozo. E fazer um sobre... e eu, nessa investigação com crianças, eu dizia: eu vou falar do que é investigação com crianças sem nunca a ter feito. E o ponto de partida foi este. E o capítulo também ficou engraçado. Mas o capítulo está bastante interessante, não é? Está, porque, pronto, fui ver o que era. E consultei, porque havia muitos investigadores já em Portugal a fazer investigação com crianças. Eu não cheguei lá. E pronto, depois, o que é que eu fiz? Na IES, portanto, começou, já depois de eu estar doutorada, começou a haver tempo sabático e eu pedi uma sabática. Só me deram 6 meses e eu disse: vou fazer a minha agregação à Universidade de Lisboa. Não era obrigada a fazê-la, vários colegas meus aposentaram-se em fazer, mas eu disse: isto é uma oportunidade para eu me dedicar à escrita outra vez. E eu estive 6 meses a preparar uma lição que saiu na Texto Editora, que é a Educação de Infância no Cruzamento de Fronteiras. Essa era a lição. Preparei o relatório de uma disciplina, também foi publicado pelo Politécnico, que era a disciplina de supervisão de estágios, em que eu descrevia o que fazíamos e depois pegava na mais recente investigação sobre essa matéria e dizia como é que eu faria agora. Foi muito interessante, pronto, e a defesa do currículo, etc. E depois fiz a agregação. Também foi uma festa para mim. Foi uma festa. O professor António Nova, que é tão conhecido no Brasil, ele era reitor na altura e eu fui ter com ele. Ele delegava noutras pessoas, mas eu fui ter com ele e disse-lhe: ó Nova, dá-me a alegria de seres presidente do júri. E ele foi. E estive a acompanhá-la também o professor Rui Canário. Tive o Rui Canário, com quem eu fui falar, e disse-lhe: olha, eu tenho que fazer a minha agregação e tenho que ter um interlocutor. E não tenho ninguém na ES. Com o devido respeito pelos saberes de todos os meus colegas. E foi meu interlocutor. Portanto, eu ia fazendo, de vez em quando era por e-mail sobretudo, mas eu ia lá, tínhamos longas conversas, etc. E foi maravilhoso trabalhar com o Rui Canário. Maravilhoso. É um homem de uma sabedoria, a ponto de eu ainda tenho em mãos teses de doutoramento em que eu sou co-orientadora com o Rui Canário.
uma em creche, por exemplo, o Rui telefonou-me e disse, não te posso dizer que não. E ele diz, eu acompanho, mas tu és a especialista. Ainda está a acabar. É uma colega nossa e tem uma tese magnífica. Está quase a acabar. Mas, portanto, fiz a agregação, volto à IES e disse, agora vou descansar um bocadinho. Meus colegas disseram, tu és a primeira a fazer a agregação, tens que ir para presidente do Conselho Científico, depois mudou de nome, passou a ser técnico-científico. E eu, como pode imaginar, não sou muito dada, eu sou uma mulher do terreno e pronto. E tenho da escrita, do terreno, da ação. Etc, da ação e da formação. Ora, o Conselho Científico não era isso. Mas eles disseram, tu não podes dizer que não. Porque a presidente científica tem sempre que ser o professor mais graduado da escola. Pronto. O que é que eu fiz? Criei uma equipa com alguém muito boa em legislação, uma colega minha, excelente, e dediquei-me, tinha que gerir aqueles conselhos científicos, que era uma vez por mês, toda a problemática, toda a burocracia, etc., mas também aprendi imensa coisa, e dediquei-me, disse aos meus colegas, disse, olha, eu estou há quase 25 anos nesta ES, nunca tivemos um projeto de formação. Vai ser complicado fazê-lo com a democracia que nós desejaríamos, mas se vocês confiarem em mim, eu vou desenvolver o projeto de formação, trago ao Conselho Científico, para ver se todos se identificam, etc., e leva-se à discussão aos alunos e aos funcionários. E assim se fez. E a ES, eu saí da ES e tínhamos um projeto de formação. E foi muito, muito, muito interessante. E pronto, e agora reformei-me, continuo dada à escrita, saboreio como deve imaginar esta aposentação, como se diz no Brasil, de uma forma maravilhosa, porque eu fui uma pessoa de muito trabalho sempre e não tive as coisas facilitadas e portanto queria ter tempo, olha, para ler coisas que não fossem teses de mestrado ou doutoramento. Eu faço agora isso, para escrever outras coisas que não fossem, e continuo a escrever ligada à educação de infância, quando me pedem alguma coisa, mas dedico-me a outras coisas e estou muito metida na formação, mas não de educadoras de infância, uma formação internacional, de capacitação, de líderes, etc., no contexto do movimento a que pertenço. E estive em Angola, estou a formar uma equipa em Angola, estive no Equador a formar gente da América do Sul, não falante língua portuguesa. Foi uma experiência fabulosa conhecer aqueles países, sobretudo o Equador, que para mim foi uma revelação. Tinha gente brasileira também, mas eu tinha tido já possibilidades de ir ao Brasil. E pronto, vou intervindo quando me pedem, faço parte neste momento de uma comissão que não tem nada a ver, ou tem tudo a ver, com a educação, que se chama Comissão Nacional de Justiça e Paz. E fazemos intervenções sempre. Agora tivemos em Portugal este drama dos incêndios e eu sugeri aos meus colegas, vamos fazer um comunicado para chamar a atenção para o que é preciso fazer-se. É uma intervenção política, de militante, enfim, que eu chamo de cidadã, e no contexto, tenho que o dizer, da Igreja Católica, porque eu sou cristã. Mas, e continuo a fazer intervenções também desse tipo, inspiram-me imenso, leio muito. Uma vida cheia, não é mesmo? Tenho uma vida muito cheia, na mesma. Não estou mais parada do que estava antes. Cheia, prazerosa, desafiante na mesma. Desafiante na mesma. Faço algum voluntariado, agora com o grupo a que pertenço, adotamos uma família de refugiados iraquianos e eu dividimos tarefas, porque dá imenso trabalho, mas eu fiquei com a educação do menino, de 6 anos, acompanho na escola primária, e depois vai nascer eu já o inscrevi numa creche, que é para depois a mãe poder ir trabalhar. Muito interessante, porque funciono como encarregada de educação. E foi uma perspectiva que eu nunca tive.
como não tenho filhos, Pois. Eu nunca vi... Nunca vi o outro lado, não é? Dos pais, o outro olhar. E vou-lhe dizer, é muito interessante, porque eu estou ali para negociar os interesses do meu menino, não é? Que depois, claro, têm que ser negociados com interesses de todos os meninos, mas no caso deste, o acesso à língua portuguesa era muito importante, conseguimos uns voluntários, etc. E tem sido uma experiência muito interessante. E é de continuar. Como tem sido toda a sua vida? Muito interessante. Estaríamos aqui agora a conversar mais uma, duas horas. Acho que disse o essencial. E foi de uma vida que... é cheia. Foi muito cheia. E as coisas de não lutas, foram... Sim, de ações. E as coisas não me foram assim dadas com facilidade. Mas eu sempre de coisas também muito boas. Uma pessoa que vai à luta e, portanto, assim foi. E de cidadã. E de cidadã. Que é também um aspecto que é importante. É. No final da nossa conversa. É sim, senhor. E deixe-me dizer uma coisa, que é para terminar. O nosso presidente Jorge Sampaio condecorava muita gente. Portanto, não era não foi assim tão especial. Mas acontece que quando uma pessoa sai destas funções, não há agradecimentos. As pessoas não agradecem em geral. Vai outro. E eu dei o litro ao projeto pré-escolar. E então o presidente Jorge Sampaio fez um dia dedicado ao pré-escolar. No Palácio de Belém. No Palácio Eu também lá estive. Esteve. Que engraçado. E deu-me a condecoração, e essa condecoração deu-me um gosto imenso, porque foi a ordem da instrução pública e deu a alguém do pré-escolar, que realmente investiu no pré-escolar público. E isso deu-me uma honra muito grande. É uma condecoração muito antiga, foi criada ainda no tempo da Primeira República e foi-me dada. E depois também havia os comendadores, foi o meu querido professor Barrão Ruivo, que era a minha referência cá, mas era um homem da psicologia, e o professor Gomes Pedro, que era na área da saúde infantil. E foi com aqueles dois colegas que eu recebi aquela condecoração, e eu até disse ao presidente Jorge Sampaio, eu disse que tinha que ser o meu presidente, não faço, tinha que ser o meu presidente a dar-me um presente destes. E foi um presente para a Teresa e foi um presente para todas as educadoras e todas as profissionais e todas as formadoras de educadoras de infância. Foi um reconhecimento que é relativo. Uma condecoração vale o que vale, para mim não vale muito, mas valeu foi o reconhecimento, porque estas funções não são nada fáceis como Diretora-Geral da Educação Básica. E nem tudo correu bem. Só posso dizer isto, não vou dizer mais nada. Nem tudo correu bem. Quando o presidente Jorge Sampaio me atribui aquela... Depois fui aos Estados Unidos receber um prémio na minha universidade por contributos relevantes dados à área da educação de infância. Cá não tive nada. E depois o presidente Jorge Sampaio deu-me aquela condecoração. E eu gostei muito. Porque, sobretudo, é uma ordem da educação pública e eu representei realmente, de alguma forma, o reconhecimento da educação pré-escolar pública em Portugal. E reconheceu com grande mérito. Não, com um trabalho. Sim. Podia ser outra pessoa, fui eu. Foi a Teresa, mas fez esse trabalho muito bem feito. E agora, eu digo sempre, fui muito pioneira em atividades e agora há uma classe excepcional de educadoras que se doutorou de uma qualidade excepcional. Eu digo sempre, não lhes chego aos calcanhares, é preciso dizer-se isto. Eu tive o meu tempo e inclusive quando me ofereceram, quando eu me reformei, ir para uma universidade privada, eu disse, não vou. E disse, há educadores de infância que têm doutoramentos e que estão à espera do primeiro emprego. E da oportunidade delas. E da oportunidade delas. Portanto, vocês
devem apostar na nova geração. Eu tenho uma experiência, vou lá fazer um seminário, vou fazer uma conferência, isso não me importa, que também sou obrigada a manter-me atualizada. Mas tenho é que dar uma possibilidade profissional à geração mais nova. E pronto, e foi assim. E estou em paz com o que fiz, é só o que eu posso dizer. Professora Teresa, muito obrigada e foi um gosto. E eu queria dizer que para mim foi um gosto ser entrevistada por uma colega que eu tanto prezo, e foi uma colega que foi pioneira. E, portanto, foi uma pioneira um bocadinho, talvez, mais velha, a falar com outra pioneira. E assim foi. Espero que tenha sido útil para outros profissionais. Vai ser, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada.